Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Para mais um encontro, o Evangelho e as cartas psicografadas. Vamos falar um pouco hoje sobre o capítulo 9. Bem-aventurados aqueles que são mansos e pacíficos. Vamos lembrar, que nesse item 7, a paciência, nós vamos encontrar muitos esclarecimentos sobre esse momento que a gente está passando agora. Às vezes você está num momento impaciente, às vezes você está aí ansioso. E veja bem o que essa leitura nos esclarece. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Então, quando ele diz aqui que a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos, nós vamos lembrar que o Evangelho esclarece, um pouco sobre essa dor, sobre essa angústia, sobre as dificuldades que viemos passar na Terra. Mais à frente, ele diz o seguinte: sede pacientes. A paciência é também caridade. Às vezes, uma pessoa aflita busca, bate aí na sua porta, em busca de desabafar com você, porque está naquele momento de aflição. E você, com toda a sua paciência, com aquela sua amorosidade, para poder receber essa pessoa, para atender fraternalmente, para buscar esse lenitivo lá dentro do seu coração, todo o conteúdo que está no seu arquivo mental para ajudar um irmão que bate na sua porta, muitas vezes pela falta de paciência. E você é esse irmão escolhido, para fazer essa tarefa. Porque quando bate na nossa porta, é sinal de que somos chamados, escolhidos, E nesse momento, nós precisamos ter fé, acreditar na misericórdia de Deus, observar todas as nossas tendências quando despertam, principalmente aquelas que não são boas. Então, por esse motivo, a gente tem que exercitar diariamente sobre as lições do Evangelho. E a carta que eu vou ler agora é de um irmão, de um espírito amigo, na verdade, que fala muito sobre essa questão do atendimento fraterno, do irmão evangelizado, daquele que é escolhido para trabalhar, para fazer o bem, para ajudar os irmãos necessitados, a ajudar os irmãos em aflição. Então, tudo isso tanto está inserido no Evangelho, como naqueles irmãos que deixaram a terra e que nos assistem, nos auxiliam de lá para cá. Então, essa carta de hoje vai para Valnei Vilela. É uma carta de um espírito amigo quando ele diz: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, a paciência. Ele começa a carta justamente com esse capítulo. Começando a carta, o espírito amigo diz o seguinte: estimado irmão de fé, que Deus os proteja e lhe ajudar a vencer todos os desafios em família, com paciência, à frente desse abençoado trabalho realizado na seara cristã. Essa labuta diária que atualmente vivencia é comparada a um imenso jardim de esperança, pois tem dias que está mais florido e noutros um tanto carregado de espinhos, mas permeado de essências curativas e radiações de amor, vindas de outras esferas, para renovar diariamente esse eterno aprendizado. Peço ao irmão não titubear na fé. Quem nos aproxima do Mestre Jesus quando passamos pelas dificuldades vivenciadas no educandário mais importante para a evolução do espírito em seu lar fraterno, em constante aprendizado. Neste educandário, construído com aqueles que Deus lhe permitiu na terra. Basta estudar a obra Jesus no lar, da lavra mediúnica do nosso eterno irmão Chico Xavier, um tanto esclarecedora sobre esses imprevistos. Veja bem, aqui ele vem fortalecendo, motivando, trazendo palavras de estímulo para que esse irmão olhe para o outro,
à luz do Evangelho do Cristo para auxiliar aqueles que Jesus mandar para suas mãos. Irmão, tenho-lhe acompanhado e venho percebendo o quanto seu coração é enorme. Pude avaliar com profundidade o seu caminhar dia após dia e, sem perda de tempo, fiz uma avaliação sucinta e que, de vez em quando, é fundamental e necessário partilhar com outros essas experiências que vem adquirindo para receber novas instruções que Jesus permite aos seus tutelados, que servirá de incentivo para fazer o bem ao próximo. São testes de grande valia para a realização dessas avaliações futuras e o incentivo a outros que serão encaminhados para suas mãos quando estiver diante dos que Jesus mandar para as escolas que constantemente está frequentando. Então, veja bem, no momento que você está numa casa espírita, trabalhando, se dedicando, estudando, lá também chegam aqueles irmãos que batem lá na porta, às vezes para assistir uma palestra, para tomar um passe, às vezes até para desabafar. É nesta hora que esse instrumento, né, esse irmão está aqui, como esse espírito amigo vem transmitindo e esclarecendo, que é dessa maneira que Jesus encaminha os irmãos doentes, os aflitos, os necessitados, para aonde estiver aquele que tem condições de auxiliar. Compreendo que nesta hora vai perceber que a sua tarefa tem sido inundada de imprevistos e muitos são os obstáculos que interferem na sua luta diária, em cada etapa desse caminho. E sem prévio aviso, neste dia abençoado, pude retornar para deixar registrado neste reencontro palavras de estímulo nesta carta que representa a oportunidade de apreciar a sua essência quando me refiro à lei de amor e caridade. Então, nesse momento, o Espírito Amigo também faz uma viagem lá profundamente pelo interior daquele irmão, observa as atitudes, o comportamento, a sua essência, porque ela não pode nem deve mudar quando você acolher um irmão em seus braços, porque todos os demais que surgirem, você vai estar com o mesmo sorriso, a mesma boa vontade, a mesma capacidade de amar esses irmãozinhos menos favorecidos que chegar em suas mãos. Percebi, meu irmão, que o perdão das ofensas faz parte da paciência e da caridade, para fazer as pazes com o seu coração quando o assunto for o acolhimento de um irmão necessitado. É fundamental exercitar essas virtudes para quem muito um dia implorou para assumir um posto de auxílio como trabalhador da obra do Cristo. Então, veja bem, às vezes você teve uma indisposição com o irmão, às vezes ele lhe feriu com palavras, mal qualificadas, não estava num bom momento e de repente alterado ali, às vezes por meio do orgulho, da vaidade, mas você ficou ferido naquele momento. Mas quando você chegar lá naquela casa espírita, ou às vezes você está num ambiente distante, numa zona rural, ou até mesmo dentro do seu lar, faz parte dessa nossa trajetória terrena abraçar esse irmão com fé, porque nós não sabemos por que ele está ali do nosso lado, para que possamos acolher com amor, com boa vontade, servindo como um trabalhador da última hora. Então, vamos continuar aqui a leitura da carta. Eu estou aproveitando e fazendo uma análise de cada parágrafo para que fique bem esclarecido o que esse espírito amigo quis transmitir para esse irmão. Faço uma pausa para refletir e, sem nenhuma reserva, afirmo que o posto de auxílio se encontra no quintal da vossa casa. E de posse desse emaranhado de conteúdo, o trabalho é algo renovador e que tem sido recorrente. Basta observar o resultado em cada encontro. Então, veja bem, ele está chamando a atenção que no quintal da sua casa existe o meio de você trabalhar. É claro que ele usa,
faz uma analogia na questão quintal de casa, mas no quintal da sua casa não tem um centro espírita. No quintal da sua casa, porque é muito próximo, e muitas vezes tem pessoas que têm um local um local adequado para até mesmo fazer a caridade, bem próximo de casa, como ele fala, no quintal de casa, e deixa, né, passar essa oportunidade e não ingressa no trabalho para servir a caridade e aproveitar esse momento, essa oportunidade que nós recebemos diariamente. Para alguns irmãos, certas práticas nessas horas ainda são ignoradas. Para outros, não o são. Mas lhe peço que, para que seja realizado com equilíbrio e comprometimento, requer um certo conhecimento e que necessita tirar do seu coração o tabu que muitos pregam e não sabem distinguir o tamanho da bondade e assistência ofertadas por Jesus, recebidas pelos seus enviados. O melhor a fazer é ficar em silêncio quando for solicitado a ouvir relatos de assuntos familiares ou sobre aqueles que diariamente reclamam sobre as provas imploradas ontem, atualmente vivenciadas no planeta Terra. Veja bem, muita gente, quando você é perguntado que religião você segue, né, se você tem alguma religião, o que quer que seja, quando você fala que é espírita, a primeira palavra que vem, né, proferida por aquele irmão, nossa, você é macumbeiro, né, você está numa religião onde faz um monte de coisas erradas, né, onde faz despacho, onde tem aquela cantoria. Gente, tudo isso é possível porque cada trabalho, né, que você se permite realizar, há de se notar que você precisa fazer esse trabalho com boa vontade, né? Além da sua boa vontade, você precisa obter um bom conhecimento para entender o que você está fazendo. Primeiro, nós estamos falando sobre espiritismo. E temos que separar o joio do trigo, como diz aqui, né? As práticas mediúnicas, o tabu que ainda existe em muitas pessoas. Quando você fala para uma pessoa ir numa casa espírita, tomar um passe, assistir uma palestra, Deus me livre, eu não vou lá não, porque muitas pessoas que vão lá acabam saindo de lá pior do que entrou. Então, são pessoas menos esclarecidas. E você está lá com o arquivo mental lotado de conhecimento, sabedor das leis divinas, compreendendo como se busca esse conhecimento por meio do Evangelho, você vai entender com maior facilidade a esclarecer esse irmão e tirar dos seus pensamentos esses equívocos que são os tabus, né, que as pessoas ainda carregam atualmente. Então, tudo isso faz parte do nosso aprendizado e aqui na Terra nós viemos para aprender. E de vez em quando a própria espiritualidade, ela cuida tão bem de nós que ela busca um instrumento bem distante para enviar, né, uma mensagem de estímulo, de carinho, de afeto e também com uma corda, né? A corda, muitas vezes, da nossa zona de conforto, né? Ah, eu vou no centro, às vezes eu estou lá fazendo uma palestra, foi uma ou duas pessoas, não tem problema, porque, às vezes, o objetivo da espiritualidade, né, é auxiliar aquela quantidade de irmãos, né, desencarnados que precisam, né, de ajuda daquela escola, daquele posto de auxílio, né, daquele hospital de almas necessitadas. Continuando a carta, ele diz o seguinte: lhe peço, irmão, que quando houver necessidade de falar ou que queira desabafar, não deixe para depois. Busque o meio adequado para uma conversa fraterna, com equilíbrio e paciência, para não prejudicar seu sono, ora comprometido com esse ritual diário. Seu coração é seu guia, mas ainda está um tanto desacreditado do poder de renovar suas esperanças para que dias melhores possam ser celebrados com alegria por meio de um bom e merecido descanso, para que possamos lhe ajudar como fazemos com muitos. O caminho indicado nesse momento é compreender o numerário de trabalho que constantemente desempenha de cabeça erguida. Então, veja bem,
Aqui ele fala sobre essa questão do sono. Um sono reparador, meus irmãos, nos proporciona a oportunidade de participar de escola, de assistir aula no astral, assistir uma palestra, participar de muitos encontros com outros irmãos, com familiares dos antepassados, até mesmo com amigos que desencarnaram, para que você possa ajudá-lo com o seu fluido vital. Você pode também participar de escolas, de estudos, né? Estudar livros, estudar com seu orientador espiritual. E quando você não tem um sono reparador adequado, você não consegue, né, frequentar esses ambientes no mundo espiritual, até mesmo para a sua evolução espiritual. E aqui ele fala que constantemente, né, você vem desempenhando a sua tarefa de cabeça erguida, tanto a tarefa material como a espiritual, aquilo que você vem dando conta. Então, tudo isso, gente, faz parte do nosso conhecimento, do aprimoramento e do autoconhecimento que nós estamos em busca aqui na Terra. Conhecedor da doutrina espírita, um tanto profunda, não poderia deixar de fazer esse pedido ao seu coração de homem bom. Uma vez praticando a lei de amor, de justiça e caridade, peço que não desperdice o uso de seus dons, da sua sensibilidade para ajudar outros, reconhecendo que quanto mais se pratica a caridade com desinteresse, e nada me custa repetir, sem medo de ser cobrado, sobre as ferramentas que possui em mãos, farei de tudo para que esse caminho não seja interrompido, que no momento está um pouco estacionado. Mais tarde saberá o motivo desse recado sincero e verdadeiro. Será você o maior beneficiado. Veja bem, às vezes você está ali fazendo um trabalho e está achando que, mas eu não estou obtendo nenhum resultado, não obtive nenhuma ajuda de um irmão. Não se preocupe, começa com o que você tem. Não importa aonde você estiver. Lembra que eu faço um trabalho embaixo das árvores, o encontro no abacateiro. Você tem um espaço maravilhoso aí no seu quintal e você pode montar esse espaço no abacateiro para, pelo menos, né, fazer um culto de louvor, um evangelho no lar para ensinar, né, ou seja, transmitir o conhecimento de como implantar o evangelho no lar. Faça esse trabalho, né? Você é um irmão que tem muito conhecimento e precisa, né? Muitas vezes, como ele falou, esses dons que você tem o dom da psicografia, você tem o dom da sensibilidade, você tem o dom de ouvir, da audição, entendeu? Um médio auditivo. Porém, é claro, no decorrer do tempo, a gente se decepciona com várias pessoas que estão do nosso lado. A gente se decepciona com aquelas pessoas que estão no centro. Claro, nós somos seres humanos, estamos reunidos para aprender. Enquanto vai acontecendo esses imprevistos, você vai analisando, vai avaliando devagar, mas o seu mentor espiritual está ali e de vez em quando ele traz esse acorda para você, para que você entenda, né, a sua tarefa terrena. Claro, você não vai deixar a sua tarefa material. Continue trabalhando, é intensa, sim. Tem a família para cuidar, sim, você vai cuidar. Mas à noite, busque divulgar, faça uma grade, faça uma programação, uma nova agenda. Avalie essa oportunidade para que você possa transmitir esse conteúdo que você já adquiriu nessa vida, para juntar com o outro que você já trouxe de uma outra existência. Continuando a carta, ele diz: nesta hora, enquanto lhe escrevo, me sinto com meu coração aliviado, tanto que me recordei do seu valioso quintal bem cuidado, um tanto farto e fértil, local onde as sementes por lá semeadas produzem frutos de boa qualidade. Tudo que semear na terra, se bem cuidado, com adubo de boa qualidade, quando da colheita obrigatória, Deus guiará suas mãos para trabalhar o tempo necessário para a renovação de novas sementes. E entre uma colheita e outra, peço que preste atenção às informações que devagarzinho chegam por meio da sua sintonia. Porém, sem a sua permissão, não será possível entender o chamado quando houver necessidade. Tudo é uma questão de boa vontade e você a tem, mas ainda desacredita das informações recebidas. Isso é normal acontecer com qualquer médium.
Se estiver acontecendo com você, como o espírito amigo está me transmitindo aqui, que eu escrevi para você, o que acontece nesse momento? Reflita um pouco. Às vezes, isso acontece comigo quando eu saio de casa que eu estou dirigindo, eu sinto que sentou um espírito ali do lado da minha cadeira, né, na cadeira do carona, e ele vai conversando comigo, às vezes vai transmitindo uma carta, uma orientação, uma mensagem, um recado, e eu procuro sintonizar com aquele irmão e não deixando de deixar a minha atenção, né, para o trabalho que está ali, né, a minha atenção ao volante, à estrada, a quem está na minha frente, quem está do meu lado, quem está nos fundos. Então, tudo isso você não vai deixar de prestar atenção e fique atento a todas essas notificações que chegarem em sua mente. Então, eu sempre falo para as pessoas, busque uma agenda. Pega aquela agenda que você não, que foi do ano passado, que você não escreveu nada, ou que você escreveu poucas coisas, né? Separa ela para você fazer umas anotações, coloca a data de hoje, digamos. Hoje eu recebi uma carta e a partir de agora as instruções que chegar na minha mente, às vezes uma intuição, uma orientação, uma mensagem, para que eu possa prestar mais atenção e vá anotando ali. Nesse dia eu ouvi, realmente o espírito amigo me chamou a atenção para que eu pudesse fazer tal trabalho, eu já estou desempenhando, às vezes eu já estava pensando em fazer isso, mas eu estava sem coragem, tá? Então o espírito amigo está aqui lhe encorajando para tantos trabalhos, desafios que você tem para fazer ainda nesta vida. Espero que um dia fique atento para decifrar os enigmas, ou seja, as informações recebidas, tá? Espero que um dia fique atento para decifrar os enigmas que tem lhe deixado com muitas dúvidas. É normal, todos nós temos dúvidas, tá, gente? A Casa do Caminho possui acomodações e serviços para todos. Seja lá ou onde estiver, aguardarei a sua disposição e permissão para trabalharmos juntos, com novos projetos. E não tenha medo de enfrentar esse desafio. Foi você quem um dia implorou e está pronto. Basta que se permita e não tenha medo de enfrentar o que já tem condições de realizar. Tem muita gente boa do lado de cá aguardando a sua decisão. Como um parente, amigo ou companheiro de ideal que está trabalhando muito e não desistiu de lhe acompanhar. Então, veja bem, não tenha medo, porque por meio da sua sintonia, quando o médium está preparado, evangelizado, quando ele tem conhecimento, na sua sintonia começa a chegar os irmãos, os amigos, os parentes, até mesmo as pessoas desconhecidas, digamos, dessa existência, mas de outras conhecidas, né? Eles buscam a sua sintonia para trabalhar com você. Veja bem, aí na sua cidade, a sua cidade é pequena, né? Ibititá, aí na Bahia, eu conheço uma cidade pequena, e quantas pessoas, né, desencarnaram que você conhecia, né? Foram pessoas conhecidas e que você muitas vezes até tem vontade de entrar em contato com essas pessoas lá no centro para enviar boas vibrações, irradiações de amor. São essas pessoas que ao chegar do outro lado da vida foram acolhidos, amparados, receberam assistência espiritual e estão visitando a casa espírita que você trabalha para transmitir, né, muitas vezes uma mensagem, um recado, por meio da sua sintonia. Não tenha medo de sintonizar com esses irmãos. E aqui ele continua. Muito não desistiu de lhe acompanhar. Tem conhecimento de que, de vez em quando, por aqui recebemos familiares e amigos e todos estão necessitando da vossa ajuda para evoluir neste educandário. E juntos, todos poderão servir de alguma maneira. Não tenho como citar todos os nomes, porque não é necessário. Às vezes tem pessoa que diz assim, na carta de fulano citou o nome de fulano de tal e não citou o meu. Às vezes o espírito amigo, ele não quer dizer que esqueceu de você. Quando ele fala no plural, né, entendeu? Ele está transmitindo essa mensagem, abrangendo todas as pessoas que estão ali a seu redor. Entendeu? Aquelas pessoas conhecidas, os amigos, os irmãos, os parentes. Ele está dedicando isso a todos aqueles que ele conheceu no passado através de você. Entendeu? Continuando, ele diz: juntos todos poderão servir de alguma maneira. Não tenho como citar todos os nomes porque não é necessário. O mais importante é você prosseguir, semear novas sementes para que um dia elas floresçam para florir o quintal
e produzam novos frutos. Assim, a nossa casa sempre estará energizada e renovada de novos fluidos com a presença desses colaboradores para que a obra cresça conforme Deus permitir. Então, se eu não abro as portas da minha casa, da casa espírita, do meu quintal, para trabalhar para o bem, como é que as pessoas vão saber que eu faço algo ali de bom para outras pessoas? Às vezes, você não está fazendo para divulgar, para enaltecer o seu espírito, ou para alimentar uma vaidade, um orgulho. Não, mas não se preocupe, porque a própria espiritualidade vai estar enviando para aquele ambiente que você está fazendo, digamos, um evangelho no lar, fazendo uma prece para os irmãos necessitados, de repente chega lá na sua sintonia ou se aproxima de você alguém que precisa desse amparo, entendeu? Não se preocupe, porque vai aparecer pessoa assim, porque a própria espiritualidade envia, tá? Cada um de acordo com as suas obras. Confia e siga adiante. Não olhe para trás. Por lá você já esteve. Chegou a hora de seguir com aqueles que Deus enviar para suas abençoadas mãos. Abraços fraternos em todos os irmãos da nossa equipe que necessita desse apoio. Um espírito amigo. Então, eu até aconselho você pegar essa carta quando você recebeu, ou esse vídeo, né? Leve esse vídeo para os irmãos do centro assistirem. Porque todos vocês aí têm a oportunidade, têm condições de psicografar, de transmitir recados, de fazer trabalhos maravilhosos, fazer campanha na internet, divulgue o centro, divulgue a Casa Espírita na internet, né? Hoje nós temos aqui a internet, a tecnologia na palma da nossa mão. E os irmãos, muitas vezes, as campanhas que eu sempre tenho feito aqui, as pessoas que me ajudam, nem sempre são aqui de Brasília que moram aqui. A maioria das pessoas moram muito distantes de mim. Então, não perca essa oportunidade de encontrar pessoas para ajudar a casa espírita de vocês. Eu estou aqui como um instrumento a serviço do bem e da caridade. E quando o telefone toca de lá para cá, eu escrevo essas cartas. Para mim, eu me sinto muito feliz, né? Há um espírito que eu diria, né, altamente endividado pelo fato de trazer tantas informações para pessoas distantes, pessoas que estão perto, pessoas que estão mais ou menos distante, outros que estão muito distante mesmo, mas que não existe barreira para você trabalhar e servir a caridade com boa vontade. Então, esse foi o meu recado para esse meu irmão amigo hoje, Valnei Vilela, lá na cidade de Ibititá, uma carta de um espírito amigo, do seu guia espiritual, de um espírito amigo aí da casa que você trabalha, que você tanto tem lutado, tanto tem auxiliado muitas pessoas e você tem condições, meu irmão, de ajudar muito mais pessoas, certo? Então, era esse recado de hoje que eu trouxe, né? Até mesmo solicitada pelo espírito amigo quando ele me pediu, né? E solicitou que colocasse um trechinho do capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, sobre a paciência. E aqui, para encerrar o nosso vídeo de hoje, eu vou encerrar com o Evangelho dizendo o seguinte: sei que a vida é difícil. Ela se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos. E que o seu fardo, né, não é maior que o de ninguém. E essas alfinetadas, todos nós passamos por elas e recebemos diariamente. Às vezes um olhar, uma mensagem mal proferida, uma mensagem muitas vezes no telefone, às vezes uma ligação que você recebe de um irmão, ou até mesmo no trânsito, quando você sai de casa, às vezes você está num local distante, né? Às vezes numa comunidade carente, onde você foi com seu carro, né? Às vezes atolou, às vezes passou por um buraco, estragou o pneu, e você está ali, mas a espiritualidade está fortalecendo a sua fé, porque além do seu trabalho material, você também está levando amor, boas energias, uma palavra de carinho, uma palavra de consolo para essas famílias. E assim, nós daqui, da nossa casa, do nosso ambiente, onde trabalhamos muito com a nossa equipe espiritual. Receba, meu irmão, e todos dessa comunidade, dessa sua comunidade aí em Ibititá, na Bahia, junto com a Casa do Caminho, ou com tantos outras casas espíritas que tem aí ao redor, né? Que recebam essa mensagem com amor,
com alegria, né? Com muita gratidão, né? Agradecendo sempre essa espiritualidade benfazeja que não nos abandona. Obrigado por nos seguir, obrigado por nos assistir, obrigada por nos encontrar. Até o nosso próximo encontro e fiquem na paz do Mestre Jesus.